Aleluia! Você pode glorificar o Senhor com as suas palmas. Isso é tudo. Muito boa noite a todos. Pastores, líderes e fominhas. Seja muito bem-vindo ao nosso café de pastores da mesa do reino. Eu quero compartilhar uma palavra breve com você, para que possamos estar ofertando na casa do Senhor, ofertando a esse propósito que Deus nos colocou. A mesa do reino é um propósito, é um legado, é algo que o céu tem compartilhado com a terra para abençoar igrejas, pastores, e nós fazemos parte disso. É um privilégio fazer parte daquilo que o céu está fazendo. E o texto que eu quero ler está no livro de Gênesis capítulo 26, versículo 23 ao 25. Está escrito assim: depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram um poço. Queridos, eu gosto desse texto, porque esse texto ele marca um marco, uma transição na vida de Isaque. É um divisor de águas, é um start de um novo tempo para a vida de Isaque. Porque no capítulo anterior é o capítulo em que o seu pai Abraão morre, e aqui Isaque está assumindo uma nova envergadura no seu chamado. Quem é Abraão? Abraão é o percussor, é o pai da fé, é o homem que não tem paternidade. Tem pai, mas não tem paternidade, porque o próprio Deus tem que falar para ele: sai da casa do seu pai. E alguém que sai de um lugar que não tem paternidade, e ele sai sem nenhuma segurança financeira, sem nenhuma segurança humana, apenas debaixo de uma palavra. Isso representa muito do que nós vivemos enquanto pastores. E ele avança confiando no Senhor, e aquele que não tinha paternidade se torna pai agora. E ele, ao ponto de ser chamado pai da fé, ele está representando o próprio Deus. Sabemos que o autor e consumador da fé só tem um, mas ele conseguiu esse título por causa do seu comprometimento com a palavra que Deus liberou sobre ele. Só que agora encerra-se o tempo de Abraão e começa-se um novo tempo para Isaque, que foi formado, discipulado. Diferente de Abraão, Isaque nasce numa casa paterna, de paternidade verdadeira. Ele tem a paternidade de Abraão, e isso parece que é uma coisa de conforto, é um lugar que vai nos trazer mais privilégios, mas na verdade traz mais responsabilidade. Porque alguém que tem pai não pode cometer os mesmos erros que o pai. Porque enquanto Abraão desce no Egito, o capítulo já começa dizendo para Isaque que ele não pode descer, ele não pode pisar nos mesmos erros, mas ele tem que cuidar do que o pai acertou. E ele entende ao ponto de se comprometer, e ele não começa fazendo o novo, ele começa cuidando do que já está estabelecido. Então, qual que é a primeira ação de Isaque? É desentulhar os poços do pai e não mudar a identidade daquilo que o pai entregou. Isaque recebe um legado, e talvez esse Abraão, Isaque pode representar dois tipos de pessoa aqui, mas pode representar dois tempos e duas medidas no nosso ministério, no nosso chamado, enquanto reino. Então, no tempo de Isaque agora, ele está afirmando, consolidando, cuidando de algo que já foi entregue.
E a verdade é que todos nós, enquanto pastores, enquanto homens e mulheres de Deus que participam de um reino, recebemos algo do céu, um legado do céu, uma responsabilidade do céu. E quando Isaac, ao receber essa incumbência, que agora ele tem que conduzir, dar continuidade ao que o pai estava fazendo, de alguma forma ele nos representa, porque o Pai eterno, ele começou algo, e nós agora somos colocados dentro dessa linha da história da igreja, do reino de Deus, e temos que dar continuidade ao que Deus começou. Somos os Isaques desse tempo, que não vamos mudar a identidade do que Deus começou, porque o reino é de Deus, e somos do reino, com uma linguagem de reino, com uma mentalidade de reino. E não vão ser só mais algumas pessoas que vão apenas falar muito bem daquilo que se vive muito mal. Não, nós vamos viver com integridade, intensidade e inteireza esse propósito e esse legado que nos foi entregue. E aí tem algumas fases, e eu quero falar rapidamente para a gente vir no altar. A primeira fase que ele começa após ele viver esse tempo de consolidação, de firmar, é que ele começa a cavar agora. E o primeiro poço que ele cava, novo, é o Ezeque. E Ezeque é o que? Contenda. Contenda fala de um tempo na nossa vida ministerial, e talvez da nossa construção de reino, que vamos ter dificuldades, conflitos. Para mim essa contenda, ela aponta para aquilo que a gente está no campo do humano. A nossa contenda, que enquanto eu ainda tenho dificuldade, será que Deus me chamou, não me chamou? Onde eu estou vivendo essas dificuldades, e às vezes a gente tem contenda com meu irmão, mas no campo humano, eu penso diferente dele, e a gente às vezes bate cabeça de alguma forma. Mas o que eu faço com contenda? Contenda eu resolvo, contenda eu pacifico. O lugar da contenda, ele acontece na vida de quem tem ministério. Todo mundo que tem um chamado, você tem um chamado, você vai passar pela contenda, você vai passar pelo lugar das brigas, das disputas, tanto internas como externas, com quem está junto com você. Mas para você passar para o próximo nível, você tem que resolver as contendas, você tem que pacificar. Como é que resolve contenda? Sendo manso e humilde e seguindo em frente. O próximo é o Sidna. E Sidna, de alguma forma, aponta para uma guerra espiritual, que é o inimigo. Então eu saí do campo da contenda do humano e passei para o campo da contenda das guerras espirituais celestiais. Eu fui habilitado agora para poder, ao invés de guerrear por causas, por coisas, por situações, guerrear por territórios, por regiões. Porque quando eu passo para o campo espiritual, então o tipo de guerra muda e o tipo de inimigo muda também. E aí ele entra nesse lugar, mas ele também rompe nesse lugar. E ele chega aí no Rehobote, que é o lugar do alargamento, o lugar do favor de Deus, aonde tudo coopera para os bens daqueles que amam a Deus. É quando o recurso financeiro coopera, é quando o recurso humano coopera, é quando a estrutura coopera, é quando a inteligência emocional coopera, é quando a unção coopera, é quando parece que todas as medidas estão completas e que tudo te favorece para o plano. Mas esse lugar do Rehobote não é um lugar de estacionar também, porque se eu não tomar cuidado, eu vou chegar no Rehobote e eu vou me deslumbrar e vou querer ficar confortável nele. Mas Isaac não para no Rehobote, ele vai para Beersheba. E o que ele faz em Beersheba? Ele tem um encontro com Deus. Deus aparece para ele. E agora nós estamos no texto que lemos, e Deus faz algumas promessas para aquele que se comprometeu com todo o fluxo histórico daquele propósito que ele entendeu que Deus entregou para ele. Eu preciso de entender. Nós precisamos, nós somos essa geração, nós somos esse Isaac, que estamos comprometidos com um legado que nos foi entregue. A mesa do reino, essa plataforma é um legado, é algo que Deus nos entregou, que tem uma identidade, que tem algo que está consolidado, que pode, e que com certeza vai viver conflitos, vai viver contendas, vai viver guerras espirituais, vai viver lugares de alargamento. Mas em todo esse tempo é necessário que os Isaques estejam posicionados e comprometidos, que não pare em nenhuma dessas estações.
e avancem para o lugar do Bezerba, porque Bezerba é o lugar da aliança, é o lugar do compromisso, é o lugar do altar, porque Abraão já tinha levantado 4 altares, e num deles, inclusive Isaac já tinha deitado como a própria oferta. Então Isaac não é alguém que não entendia de altar, ele entendia, mas esse é o primeiro altar que ele levanta, e Deus está ali, e ali ele firma a sua aliança, e o seu compromisso, não apenas com o que foi entregue e com o que está sendo feito, mas com o futuro que será ainda descortinado. Você que entende isso, que nós estamos aqui em aliança, nesse café, nessa movimentação, e que algo nos foi entregue, que nós estamos aqui, vamos desentulhar poços, vamos passar por todos esses processos, mas essa noite é uma noite de você vir ao altar. Essa noite para você que é Bezerba, é o lugar de você vir aqui firmar e levantar o seu altar.